Oi, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a irmã Lorena. Estamos aqui reunidos mais um dia para a honra e glória do nosso Deus, dando continuidade à leitura da palavra do Senhor. Hoje, dia 10 de janeiro de 2024. Estamos no 10º dia e até aqui tem nos ajudado o Senhor. Finalizamos hoje mais um dia de jejum, de propósito ao Senhor. Que o Senhor, pela misericórdia dele, tem nos abençoado, nos agraciado, nos fortalecido. E isso tem nos feito muito bem. Hoje estaremos dando continuidade, estaremos lendo 39, 40, 41 e 42 de Gênesis. Estejam aí acompanhando também essa leitura, porque eu tenho certeza que o Senhor continuará falando aos nossos corações. Daremos continuidade hoje ao livro A História de José. Como nós comentamos ontem, uma história que fala bastante aos nossos corações, que nos traz bastante aprendizado. E eu tenho certeza que o Senhor fará revelações cada vez mais através da sua palavra. Vamos estar orando para que nós possamos dar início a esse novo período de leitura. Amém? Amém. Grandioso Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, esta noite, ó Pai, eu quero te louvar mais uma vez, te agradecer, ó Pai, pela tua rica oportunidade, ó Pai, oportunidade que o Senhor nos deu, ó Pai, de estarmos aqui reunidos, falando com o Senhor, lendo a tua palavra, Pai. Obrigada, Jesus querido, pelo teu cuidado, Senhor. Obrigada, Jesus querido, pelo teu afago diário. Obrigada, Senhor, por nos fortalecer, ó Pai, por ser conosco nessa caminhada. Senhor, meu Deus e meu Pai, não permita, Senhor, que as nossas forças se desfaleça. Não permita, Senhor, meu Deus, que entre o desânimo. Pai, mas no nome do Senhor Jesus, que possamos receber todos os dias injeção de ânimo. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, possa nos capacitar todos os dias, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos traga revelação, ó Pai, da tua palavra. Senhor, aquilo que está, ó Pai, no oculto e no escondido da tua palavra, Senhor, só possa estar nos revelando, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Sê conosco, ó Pai. Amém. Aleluia, irmão Michael falando com vocês. E hoje nós vamos estar lendo aqui no livro de Gênesis. E, meus irmãos, eu sei que é cansativo. Eu sei que é muito cansativo. Muitos de nós chegamos cansados do nosso serviço. E vai chegando o meio de semana, para o final de semana, vai ficando mais cansativo mesmo. Mas não deixa ficar desanimado. Vamos ter prazer em ler a palavra do Senhor. É de pouco a pouco que nós vamos conquistar, nós vamos vencer. É devagar mesmo. Todos os dias nós vamos ler 4 capítulos, mas não vamos parar. Você que continua, que começou junto com a gente, e você que está escutando agora a primeira vez e quer voltar lá no começo, vai lá, comece. Vai valer a pena. Vai valer a pena o nosso esforço. Eu não vou falar sacrifício, porque Cristo já fez o sacrifício por nós. E não tem nada melhor do que a gente aprender a palavra do Senhor, né? Ser bons servos. Para nós que queremos morar no céu, nós temos o dever de conhecer a palavra do Senhor. Então vamos ter amor, reverência e prazer de ler a palavra do Senhor. Amém? Então vamos começar agora em nome de Jesus. Gênesis 39. José na casa de Potifar. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi o varão próspero, e estava na casa do Senhor egípcio. Vendo, pois, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e serviu.
E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou na minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvido para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela, e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara as suas vestes na sua mão e fugira para fora, chamou os homens da sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxemo-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-me comigo, e eu gritei com alta voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou as suas vestes, fugiu e saiu para fora. E ela pôs as suas vestes perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu, que nos trouxestes para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras da sua mulher, que ele falava dizendo: conforme estas mesmas palavras me fez o teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos, e assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. 40. E aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José para que o servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um sonho da mesma noite, cada um conforme a interpretação do sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para ele, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos do faraó, que com ele estava no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles responderam: temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Conta-mo, peço-vos. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José e disse-lhes: eis que o meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando. A sua flor saía
e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copeiro de Faraó estava à minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo à mão de Faraó. Então disse José: esta é sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará sua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume contigo, quando era seu copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa, porque de fato fui roubado na terra dos hebreus, e tão pouco aqui nada tenho feito para que me pusesses nesta cova. Vendo então o padeiro Mor, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que três cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam dos cestos de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti, e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro Mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro Mor enforcou, como José havia interpretado. E o copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. 41. E aconteceu que ao fim de 2 dias, 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subia do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista, magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista, magras de carne, comia as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotava de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotava após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que, pela manhã, o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes o seu sonho, mas ninguém havia que o interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro Mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho, sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contou-lhes e interpretou-lhes os seus sonhos, e cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. E a mim me fez tornar ao meu estado, e ele me fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José, e o fizera sair logo da cova. E barbeou-se e mudou-se as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará respostas de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que o meu sonho estava eu em um pé na praia do rio. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam do prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais.
quanto à fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu próprio aspecto era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi no meu sonho, e eis que a um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, que ninguém houve que mo interpretasse. Então disse José a Faraó: o seu sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só, e as 7 vacas magras e feias à vista que subiam depois delas são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois. Portanto, será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque essas coisas é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e toma a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida deste bons anos que vem, e amontoem trigos debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto. Ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de veste de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai! Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou o Faraó o nome de José, Zefanete Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face do Faraó e passou por toda a terra do Egito, e a terra produziu nos 7 anos de fartura e mãos cheias, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito. E guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor da cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, portanto não havia numeração. E nasceram José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primeiro Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de tudo do meu trabalho e de toda a casa do meu pai.
E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo de Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que havia mantido e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José. Portanto, a fome prevaleceu em todas as terras. 42. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda, porventura, algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disse-lhes: De onde vindes? E ele disse: Disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos seus sonhos que havia sonhado deles e disse: Vós sois espias, e viestes para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: Não, senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhe disse: Não, antes vieste para ver a nudez da terra. E eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. Eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhe disse José: Isso é o que vos tenho dito, dizendo que sois espias. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviarei um dentre vós que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos a vossas palavras. Serão provadas se há verdade convosco. E se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-lo juntos em guarda 3 dias. E ao 3º dia disse-lhe José: Fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. E sois homens de retidão. Que fique um de vós, irmãos, preso na casa da vossa prisão. E vós ide levai o trigo para a fome da vossa casa. E trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos. Por isso, vem sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu-lhes, dizendo: Não vô-lo dizia eu, dizendo: Não pequeis contra o moço? Mas não ouvistes, e vedes aqui o seu sangue, também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes, tomou a Simeão entre eles e amarrou-o perante os seus olhos. E ordenou José que enchesse
os seus sacos de trigo e que lhes restituísse o seu dinheiro a cada um no seu saco, e lhes dessem comida para o caminho, e fizeram-lhes assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento na venda, viu o seu dinheiro, pois eis que estava na boca do seu saco. E disse aos seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, e ei-lo mesmo aqui no meu saco. Então lhes desfaleceu o coração e pasmavam, dizendo um ao outro: que é isto que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhe aconteceu, dizendo: o varão, o senhor da terra, falou conosco asperamente, e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhes: somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não é mais, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E aquele varão, o senhor da terra, nos disse: nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, e tomai para a fome das vossas casas, e parti. E trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei a vosso irmão, e negociareis a terra. E aconteceu que, despejando-se eles os seus sacos, eis que cada um tinha trouxinha com o seu dinheiro no seu saco. E viram as trouxinhas com o seu dinheiro, eles e o seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tendes desfilhado? José já não existe, e Simeão não está aqui, e agora levareis a Benjamim? Todas estas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou ao seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se não tornar a trazer. Dá-mo-nos em minha mão, e tu tornarei a trazer. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no meio do caminho, por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristezas à sepultura. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, né, irmãos? Ficamos aqui terminando esta leitura, mas com gostinho de quero mais, né? Dá nem vontade de fazer comentário, não, né? Porque realmente é uma palavra maravilhosa e que a gente ouve assim com bastante atenção e destrinchando, né? Cada versículo lido, cada texto lido, a gente começa a destrinchar aquela cena. Então, a gente se emociona juntamente com a leitura, a gente sente a dor de José e ao mesmo tempo sente a alegria dele, né? É gratificante a palavra do Senhor. Eu não sei se os irmãos sentem da mesma forma essa alegria, tem esse mesmo sentimento que eu estou compartilhando com vocês. Mas a palavra do Senhor, ela é viva, né? E toda vez que ela é lida, ela promove nos nossos corações o mesmo sentimento. É muito interessante isso. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Então vamos estar orando, encerrando hoje. E que essa palavra possa fazer milagres na sua vida, que a história de José possa ser uma história inspiradora para que nós possamos buscar mais do Senhor, porque Deus, ele é fiel em todos os momentos, mesmo que o momento que nós estejamos vivendo parece que Deus não está ali. Você pode ter certeza que Deus está trabalhando nesses momentos também, porque assim aconteceu na vida de José. Deus trabalhou nas dores de José, para que pudesse exaltar ele lá na frente. Então eu creio sim que Deus trabalha nesses momentos, e é assim que Deus tem feito com cada um de nós, porque Deus tem grandes projetos em nossas vidas. Vamos orar.
Senhor, meu Deus, Pai querido, eu quero te louvar por essa palavra neste momento, Senhor. Te agradecer por essa história maravilhosa, Senhor. Te agradecer, Senhor Jesus, por ter deixado esse marco, Senhor Jesus, na nossa vida, Senhor, que é a Bíblia, Senhor. Eu louvo o Senhor por essas palavras maravilhosas, por essas histórias inspiradoras, Senhor. Porque por estas histórias podemos ver um Deus milagroso, um Deus poderoso, fiel, Senhor. O Senhor é fiel, meu Pai. E nós, meu Pai, precisamos ser fiel a Ti todos os dias, mais e mais, Senhor. E por isso nós estamos aqui, Senhor Deus, gratos, meu Senhor. Eu sou grato, muito feliz por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha família, Senhor. Então eu lhe peço que o Senhor possa estar abençoando também a vida da nossa irmã, do nosso irmão que está escutando este vídeo. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, meu Senhor. Eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém.